E ela tá na área com a gente. Doutora Tatiana Raj, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Bom João. Bom dia. dia a todos que estão aí acompanhando o Central 98. Doutora Tatiana que hoje chega para falar, gente, da prevenção do câncer coloretal. A gente que acompanhou um pouquinho, né, dessa doença, principalmente agora com o falecimento da cantora Preta Gil, que enfrentava a doença, né, Tati? Isso mesmo, Carol. Pelé também, né, que nós conhecemos aí, também enfrentou essa doença, algumas pessoas conhecidas. E quando isso acontece com alguém aí de visibilidade, isso pode ser um momento importante para a gente chamar a atenção para alguns pontos, né? Nesses últimos dias, nós temos acompanhado aí com tristeza essa notícia do falecimento da Preta Gil. E ela passou aí 2 anos enfrentando, mais de 2 anos enfrentando esse câncer coloretal, vou chamar de câncer no intestino. E ela que sempre foi, inclusive, uma mulher super corajosa, positiva, ela engajada em diversas causas. E mesmo nesse momento tão delicado, eu acompanhei algumas entrevistas ao longo desses 2 anos, e uma mulher, nesse momento de dor, de tratamento de uma doença, ela também usou sua voz para deixar alguns alertas importantes em relação ao cuidado com a saúde. Em algumas entrevistas, e aí agora eu acho que algumas reprises vão aparecer aí, ela falou sobre ter ignorado sinais importantes que apareceram de desconforto, de dor. Falou sobre o fato de ter adiado exames importantes, então parece que ela estava fora ao retornar ao Brasil, ela já tinha passado por médicos, deixou de fazer alguns exames por conta de agenda, por conta da rotina intensa. E nós, né, acabamos fazendo isso muitas vezes por conta do trabalho, deixamos de lado, não priorizamos o cuidado com a saúde. Ela também reconheceu que adiou, o fato de ter adiado esses exames, adiou também o diagnóstico da doença, e isso pode ser um problema muitas vezes. Ela também que ao longo da vida defendeu aí um corpo livre, né, uma alimentação da forma como a pessoa quer. Depois da doença, ela começou a chamar a atenção para a importância do cuidado com o corpo, de que é importante enxergar o ato de se alimentar como um momento de se nutrir. Então, ela deixou claro que ela não estava falando nada sobre a ditadura da magreza, sobre ter um corpo magro, mas que nós podemos sim fazer o que queremos com o nosso corpo, mas é preciso entender se aquilo está sendo saudável, se aquilo está sendo gentil, que o cuidado com o corpo, que se amar, primeiro é cuidar da saúde. E aí eu senti que nesse momento, né, que ela trouxe, nesse momento de dor, ela trouxe tantas informações importantes que poderíamos fazer uma reflexão sobre o assunto. Porque a incidência do câncer coloretal tem aumentado muito na população ocidental por conta dos maus hábitos. O câncer do intestino, vários cânceres, né? Mas o câncer do intestino pode sim ter uma influência genética, mas na maior parte das vezes está relacionado a como a pessoa vive. Existem fatores de riscos que são importantes e estão aí relacionados à cultura ocidental. E Tati, vamos falar então um pouco desses fatores, né, de risco que aumentam, né, o risco da pessoa ter essa doença. O que a gente pode falar? João, então, como eu disse, pode ter uma relação genética, sim, mas apenas cerca de 10% desses tumores, depende do tipo histológico, do tipo do tumor, mas apenas 10% desses tumores podem estar relacionados com a genética. Os fatores de risco, nesse caso, são mais importantes, e os que são mais comumente relacionados são a ingestão de ultraprocessados, processados, né? Nós já falamos aqui, alimentos industrializados, embutidos, presunto, enfim, essas carnes processadas. Já falamos também aqui de defumados. Uma dieta que seja pobre em fibras, com poucas frutas, poucas verduras. O sedentarismo, falamos aqui outro dia sobre o sedentarismo, não adianta ir para a academia, é preciso se movimentar ao longo do dia, ao longo da vida. A prevenção do câncer coloretal também tem a ver com diminuir a ingestão de álcool. Quem fuma aí, fique atento, o tabagismo também pode aumentar. Então, esses hábitos podem trazer essas consequências aí, esse aumento de desenvolver esse tipo de tumor. Ô, Tati, quem tá ouvindo a gente agora vai se perguntar, né? Você falou aí dos sinais de alerta. O que a gente tem que ficar atento e prestar atenção para fazer a prevenção dessa doença? Bom, é preciso ficar atento porque essa doença, na maioria das vezes, ela é muito silenciosa. Então, quando chega a apresentar algum sintoma, pode ser que a doença já esteja no estágio avançado. Agora, alguns sinais
podem estar presentes. Então, a presença de sangue nas fezes ou no papel higiênico, a mudança do hábito intestinal, mais diarreia, mais constipação, né, prisão de ventre, fezes com alteração dos formatos, dor abdominal, perda de peso sem explicação se você não está fazendo tratamento, não está fazendo dieta, cansaço persistente, que também pode indicar uma anemia. Todos esses sinais são importantes, mas mais importante que isso é a prevenção, né? Eu não vou falar aqui sobre quando fazer o exame, enfim, pode ter variação. A colonoscopia, que é o exame que nós usamos com maior assertividade para prevenir essa doença, ela pode ter periodicidade diferente, pode ser indicada em uma idade diferente, dependendo se a pessoa tem histórico familiar ou não, se ela está obesa, enfim, dependendo dos hábitos de vida, se ela tem alguma doença inflamatória intestinal prévia. Então, em relação a isso, o seu médico vai decidir com você a melhor hora para poder fazer esse exame. Normalmente, a partir dos 45 anos, todo paciente deveria fazer uma colonoscopia e, a partir de então, o médico vai definir com você a periodicidade. E lembrando que a colonoscopia é o único exame que consegue ajudar, assim, né? Na medicina, a gente tem alguns exames que podem detectar o câncer de forma precoce, como, por exemplo, a mamografia, que quando a paciente faz, é identificado ali, o câncer já está ali. No caso da colonoscopia, não, ele pode efetivamente prevenir o câncer de intestino, porque serão achadas lesões iniciais, alguns pólipos que ainda são benignos, mas ao serem retirados, isso vai impedir que esses pólipos se desenvolvam para a doença maligna. Então, é um exame que precisa ser feito, é um exame que pode prevenir, pode impedir que o paciente tenha. E quando feito também regularmente, mesmo que o câncer esteja ali, como é um câncer de crescimento muito lento, muitas vezes o paciente, no próprio exame, consegue remover essa lesão e não ter as consequências aí desse câncer. Então, cuidado com a saúde e o acompanhamento regular com o seu médico para que ele defina com você o momento ideal para fazer esse exame. E esse cuidado também que passa pela informação, então acompanha lá nas redes sociais, doutora Tatiana Rage. Isso mesmo, Carol. Eu estou no Instagram, no @doutora Tatiana Rage, o Rage R-A-G-E, para falar um pouco sobre esse cuidado com a saúde, sobre o quanto a prevenção é importante, o tratamento é importante, diagnosticar é importante, mas hábitos, prevenção, cuidado com o corpo é muito importante para que a gente consiga evitar essa e várias outras doenças. Tati, obrigada. Até semana que vem, viu? Valeu demais. Bom dia, pessoal.